Oi, gente, voltei. Vamos dar continuidade agora na quarta parte da explicação do livro de Lucas, capítulo 10, do 1 ao 24. E o Senhor, ele também alertou, os seus discípulos, quando eles entrassem numa cidade e fossem bem recebidos, era para eles comer o que fosse posto diante deles. Era para eles curarem os doentes que houvessem ali. E era para eles dizerem que o reino de Deus estava próximo deles. Mas quando eles entrassem numa cidade e não fossem bem recebidos, era para eles saírem pelas ruas e dizerem: até o pó da sua cidade que ficou nos nossos pés, vamos sacudir contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Foi isso que o Senhor disse. E eu digo a vocês, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Então, gente, olha só o que o Senhor Jesus falou, que tanto a cidade que aceitou ouvir a palavra do reino de Deus, ou a que não aceitou ouvir. Então, o reino de Deus, ele vai vir para as duas partes, Dois tipos de pessoas, mas com uma grande diferença. Para aquelas pessoas que não aceitaram, que haveria mais tolerância com Sodoma do que com elas. Olha só, é muito forte, O Senhor Jesus, ele continua falando, e ele fala: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Então, quando o Senhor fala ai é uma expressão que o Senhor Jesus, ele usava, que revelava a sua decepção, com as cidades, que principalmente aqui de Corazim e Betsaida, que apesar de tudo que foi feito nessa cidade, os milagres, as pessoas não se converteram a Deus. E se tivesse feito em Tiro e Sidom, que era uma outra cidade, as pessoas teriam se arrependido há muito tempo, e que no juízo haveria menos rigor para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida. Por mais que Tiro e Sidom eram totalmente errados, ainda o Senhor está falando que no juízo haveria menos rigor para eles do que para essas cidades onde foi falado do Evangelho, do reino de Deus, foi curado, foi feito muitas coisas maravilhosas, e eles mesmo assim não aceitaram, não quiseram aceitar o reino de Deus. Então, para eles ia ficar um pouco pior do que para outras cidades, E também falou para a cidade de Cafarnaum, mais uma cidade aqui, ó. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? O Senhor mesmo perguntou, ele mesmo respondeu: não. Você descerá até o Hades. O Hades, muitas pessoas dizem que Hades
quer dizer inferno, sepulcro, profundezas, né? E aqui o Senhor falou que Cafarnaum ia descer até o Hades. Eles estavam se achando, né, que ia subir até o céu, mas não. Pelo fato de ter feito tanta coisa ali, né, e eles não aceitaram. Então, o Senhor aqui ele continua falando com os seus discípulos que aquele que ia dar ouvidos a eles também estaria ouvindo a ele próprio, e que aquele que iria rejeitar estaria rejeitando ele também, e também estaria rejeitando a Deus que o enviou. Então, as pessoas iam rejeitar, primeiramente, os discípulos, estariam rejeitando a Deus, estariam rejeitando ao Senhor Jesus. E rejeitando o Senhor Jesus, estaria rejeitando aquele que enviou, que era o próprio Pai, o próprio Deus, né? Então, é assim até os dias de hoje. Quando falamos do Senhor Jesus para uma pessoa e ela rejeita, ela está rejeitando o Senhor Jesus e também a Deus que o enviou, né? Então, é isso que acontece. E quando os 72 discípulos, eles foram, né, pregar a palavra de Deus. Quando eles voltaram, eles chegaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. E o Senhor respondeu que tinha visto, né, Satanás caindo do céu como um relâmpago. E disse também que ele tinha dado autoridade para seus discípulos para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, nada ia fazer dano a eles, né? Contudo, era para eles ficar alegres, não porque os espíritos, né, malignos se submeteram a eles, em nome do Senhor, né? E sim porque o nome deles estava escrito nos céus. O que Deus disse para eles, que era para eles ficarem alegres, porque o nome deles estava escrito no céu, no livro da vida. E é isso. E com isso que ele falou, com a nossa salvação, é que temos que ficar alegres, porque isso é o mais importante. Se nós não tiver alinhado com o Senhor e salvar o nosso espírito, de que vai adiantar? Nada, né? Vai ser que nem a Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidom, todas aquelas cidades, aquelas pessoas que não aceitaram, né? Então nós temos que se alegrar. Nosso nome está escrito, está junto lá com o Senhor, né? E naquela hora, né, o Senhor Jesus, ele exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. O Senhor Jesus continua dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Linda essa passagem, né? Então o Senhor Jesus se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo,
mas não ouviram. Então, gente, o Senhor está falando aqui que muitos profetas, muitos reis gostariam de estar em contato ao vivo e a cores ali com o Senhor Jesus. Quantas pessoas, quantos queriam, né? E não tiveram essa oportunidade, né? E ali os discípulos estavam tanto ouvindo ele falar, quanto vendo tudo o que ele estava fazendo, as maravilhas. Ele estava do lado do Senhor, do lado de Deus vivo. Então deve ter sido maravilhoso, né? Estar junto com o Senhor, junto com o próprio Deus, conversando e ensinando a eles, né? Eles aprendendo ali com o próprio Deus. Que honra, né? É muito maravilhoso, né? Mas nós, hoje, nos nossos dias de hoje, nós também somos muito felizes e honrados, né? Porque o Senhor nos chamou, abriu os nossos olhos para ver a verdade e ter comunhão com Ele, conhecer Ele, poder ler a Bíblia, entender, né? Isso é maravilhoso, não é para qualquer um, não, é só quando o Senhor chama mesmo, é só quando o Senhor abre os nossos olhos para que possamos entender. Sozinhos a gente não consegue. Então, saber que Ele nos ama, e nos ama muito, né? Que Ele fala conosco, né, através da palavra de Deus, né? Ou quando alguém traz a palavra, né, lê uma palavra e compartilha com a gente, né? Às vezes pega uma palavra da Bíblia e compartilha com a gente. E nessa palavra é exatamente o que precisávamos ouvir. Então, é saber que foi o Senhor que mandou para nós. Porque são coisas que só nós e Deus sabemos. E uma outra pessoa, né, vem e fala e manda aquele versículo, e manda aquela passagem na Bíblia que o Senhor está falando conosco, exatamente aquilo que estamos sentindo, mas ninguém sabe, só o Senhor, só o nosso Deus, só nós, o Senhor, sabíamos. É muito amor do Senhor, né? Muito amor o Senhor tem por nós. Isso é maravilhoso, gente. Compartilha, gente. Vamos compartilhar a palavra do Senhor com muitas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Nós fazemos a nossa parte, né? E deixamos o resto com o Espírito Santo, que Ele é que convence, né? Obrigada, meu Senhor. Obrigada, meu Deus. Peço que o Senhor nos abençoe e nos proteja em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.